Boa tarde, gente. Tem algum tempo que eu não venho aqui, principalmente fazer vídeos ou lives, né? É isso que é mais difícil ainda. Para quem não sabe, estou morando fora desde outubro do ano passado, 10 de outubro, me mudei aqui para Portugal, vim iniciar aqui um mestrado em comércio internacional, agora estou mudando de área. Pois é, vamos lá. O que eu vim falar hoje é sobre um assunto que está em plena discussão aí no Brasil e apesar de eu ter me afastado, tentado não me meter, tentado não estudar sobre isso, tentado manter meu foco, infelizmente eu não consegui. Então eu queria falar um pouco sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência e pelo menos os últimos 4 presidentes vieram a tocar nesse assunto, né? A gente começa aí pelo Lula, depois a gente tem a Dilma, Michel Temer e agora por último Jair Bolsonaro, que é o atual presidente do Brasil. A gente tem observado e pelo que a gente tem lido e pelo que eu tenho estudado e prestado atenção em outros países, essa reforma ela é algo que tem acontecido de forma corriqueira, né? Por exemplo, a gente tem aqui Portugal, que teve reforma recente nos últimos 10 anos, a gente tem a França, a gente tem a Espanha, a gente tem outros países aqui que a gente pode citar como exemplo. Isso decorre pelo envelhecimento da população, pela questão de cada vez a população viver mais, né? Então consumir mais da previdência. E o Brasil não é um país que é diferente. A gente observa que existe essa necessidade. Para fazer um comparativo aqui para vocês, o brasileiro hoje, para ele se aposentar, no regime geral, né? Ele tem que trabalhar a mulher 60 anos, o homem 65, com no mínimo 15 anos de contribuição. Aqui em Portugal, ele tem que ter no mínimo 66 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ou seja, são juntamente aí com a população em geral, é mais do que o Brasil exige. E o que a gente tem observado é isso. Até aí, eu concordo que a Previdência ela é benéfica para o país, ela tem que ocorrer, ela é algo que vá alavancar a nossa economia, até porque isso gera uma confiança maior do país perante a visão dos investidores externos, né, que a gente depende muito disso ainda. Porém, quando eu fui observar o texto, só de mudança, de alteração da norma, são 66 páginas. Eu não estou falando da justificativa, estou falando do que vai ser alterado em relação ao projeto que está lá no site da Câmara dos Deputados. Ou seja, é de se assustar de algo que deveria ser linear, deveria ser simples, ter toda essa complexidade. Aí entra a questão da confiança. Por mais que o brasileiro em si imagine que ele tem confiança, que ele é um povo que se confia em si, ele não confia. Os dados comprovam que o brasileiro ele está entre os piores índices de confiança em sua própria população. Ou seja, ele tem hoje dados que eu posso comparar ao Zimbábue, à Uganda, ao Azerbaijão, à Colômbia, sobre o grau de confiança do brasileiro no seu próprio povo brasileiro. E isso é diretamente ligado à corrupção, até porque todos esses países citados são países também que têm um grau de corrupção elevado. E no outro extremo a gente tem os países que mais a população confia em seus cidadãos, em seus concidadãos. A gente tem os países nórdicos, né? Suíça, Suécia, temos os países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, e a gente está em polos antagônicos. E isso também está diretamente ligado à economia. De acordo com os dados apresentados pelo professor Pedro Calabres, um vídeo dele que eu assisti há pouco tempo, que ele estava dando um congresso sobre liderança, ele demonstrou claramente que quando a economia sobe, o grau de confiança sobe. Mas ele não soube dizer se quem sobe primeiro é a confiança ou quem sobe primeiro é a economia. Mas isso está diretamente ligado. Então, hoje, os índices de confiança do país são muito, muito ruins, de acordo também, o nosso índice econômico também não é favorável. E isso me chamou bastante atenção, até porque eu nunca tinha feito esse tipo de raciocínio e eu sempre imaginei que o brasileiro era um povo que confiava muito em si. E, na verdade, é o contrário, ele não se confia tanto em si. E gerando essa questão da desconfiança,
Eu tenho um outro projeto também que eu fiquei consternado, indignado, posso ainda me revoltar ainda a respeito disso, foi a respeito da MP 870, que trata de um projeto benéfico. Projeto esse que foi defendido, amplamente defendido pelo governo Bolsonaro e que realmente eu votei nele e eu concordava plenamente. Reduziu de 29 para 22 ministérios. Até aí, excelente. Qual foi o problema? No meio disso tudo, tiraram a COAF da mão do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça. O que é a COAF? COAF é o órgão que faz coordenadoria de estudos financeiros, que vê incongruências, alterações em relação às finanças das pessoas. Ou seja, se a pessoa tem um valor muito grande que foi enviado para o exterior, ou se ela tem um valor muito grande retornando do exterior, ou se ela tem uma renda muito superior às demonstrações de renda que ela deveria ter, então há algo de errado. Ou seja, as pessoas que lavam dinheiro, as pessoas que roubam dinheiro dos cofres públicos, as pessoas que fazem desvio de dinheiro, as pessoas que sonegam impostos estariam aí nessa linha e seriam investigadas pelo ministro Sérgio Moro. Ou seja, algo positivo para o Brasil, algo extremamente contributivo até para evitar a corrupção. E, infelizmente, isso passou, isso foi aprovado. Hoje não vai estar mais na mão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e sim do ministro da Economia. Que isso gera desconfiança e isso não é bom para o nosso país. Então, devido a isso, eu queria falar um pouco desse assunto também.